Sara, queria começar contigo. Enfim, a Thaisa nos trouxe essas informações desta rotina que Jair Bolsonaro vive no momento. Está cumprindo a pena em regime fechado, com todas as limitações que esse tipo de regime impõe no que diz respeito a visitas e uma série de outras questões. Nesse sentido, qual a prioridade do ex-presidente neste momento, diante do atual cenário que ele vive? Olha, Yuri e Débora, tem uma percepção de modo geral de Bolsonaro, sua família e da defesa também, que as regras de visitas impostas ao ex-presidente são muito rígidas. Então, há sim uma grande contrariedade em relação a isso. Há exemplo hoje da negativa para Carlos Bolsonaro não visitar o pai no dia do seu aniversário, no domingo. Então, há bastante contrariedade com essas regras, né? Dizendo que são muito mais rígidas do que previsto em outros momentos, né? Porém, o que eles dizem é o seguinte: não vão recorrer a nenhuma medida em relação a isso, porque a prioridade neste momento será a defesa seguir insistindo numa tentativa de levar Bolsonaro para a prisão domiciliar. Essa é a única prioridade. Então, a defesa, segundo eu pude apurar, tem feito cálculos muito bem feitos para evitar ali qualquer tipo de estresse a mais em relação a isso, porque eles seguem insistindo que Bolsonaro precisa ir para a prisão domiciliar, porque ele está num quarto, né, uma cela especial, uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal, em que ele passa a maior parte do tempo sozinho. E o que me dizem é o seguinte, que ele, pelas questões de saúde dele, sempre com as crises de soluço, refluxo, muitas vezes vômito, poderia, inclusive, vir a óbito neste quarto, né, nessa cela em que ele fica. Então, porque ele passa longos tempos sozinho ali. Então, este tem sido o principal argumento da defesa, dos familiares, para insistir nesse pedido de prisão domiciliar. A gente sabe que, neste momento, uma tendência sobre isso é muito, muito ruim para eles, de que Bolsonaro vá para casa neste momento. Lembrando que ele, antes de começar a cumprir a pena em definitivo, ele foi preso preventivamente, depois do ministro Alexandre de Moraes apontar, né, essa violação, o risco de fuga, a partir da violação da tornozeleira eletrônica e também por conta de uma vigília que havia sido convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Apesar deste cenário, dessa situação complicar a vida de Bolsonaro, eles vão insistir nisso. Anteriormente, antes dessa prisão preventiva, vocês vão me lembrar bem, que havia uma perspectiva entre aliados do ex-presidente que ele fosse fazer vou usar uma expressão aqui, um pit stop no regime fechado, ou seja, na PF, como ele está, na época se falava ele ir na Papuda, achava que isso era importante para Moraes garantir uma foto da operação e tudo, mas que em pouco tempo ele iria para casa, exemplo do que ocorreu com também ex-presidente Fernando Collor. Mas a questão da prisão preventiva, a violação da tornozeleira eletrônica, embora a defesa negue que não houve uma tentativa de fuga, isso tudo complicou Bolsonaro. Bem, como eu estava te dizendo, há uma série de contrariedades, de reclamações sobre as regras rígidas das visitas, mas neste momento Bolsonaro não quer que reclame sobre isso, que continue insistindo ao ministro Alexandre de Moraes para que ele possa cumprir essa pena em casa.